Pelo segundo dia seguido, o museu mais famoso do mundo ficou fechado, frustrando turistas que visitam Paris. Isso por conta daquele assalto cinematográfico, um crime que parece roteiro de filme. 4 homens, em poucos minutos, invadiram o museu em silêncio, na moita, e levaram joias valiosíssimas. Museu que é o mais visitado do planeta. Os ladrões roubaram peças de valor até agora inestimável. E até agora também, ninguém foi preso. Vamos a Paris conversar ao vivo com a nossa correspondente, a Paola de Orti, que está lá no Louvre, pertinho do local por onde aí os ladrões invadiram o museu. Rapidinho, limparam, roubaram o que eles queriam e, depois vazaram. Paola, bem-vinda. Boa tarde para você aí. Que coisa, hein, Paola? Que vexame isso tudo. Obrigada, Tralho. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo o Jornal Hoje. Muita repercussão por aqui, depois desse roubo que chamou a atenção da França e do mundo inteiro. Esse local aqui, ele já virou um ponto turístico. Desde que eu cheguei para preparar nossa entrada ao vivo, já foram 3 grupos de turistas com guia que passaram aqui para tirar fotos desse local. Hoje já é o segundo dia que o museu decidiu fechar as portas. No início, a ideia era abrir parcialmente, um pouco mais tarde, e os visitantes chegaram a vir até aqui. Mas, quando muitos já esperavam para entrar, veio o anúncio de que o museu não abriria. Houve uma frustração muito grande, claro, porque muita gente planeja as atividades de uma viagem com antecedência. Vários turistas já estavam com o ingresso comprado e não vão poder voltar outro dia. Amanhã, terça-feira, é o dia que ele já fecha normalmente, toda semana, mas ninguém sabe ainda se as visitações vão ser retomadas na quarta. Foi aqui que tudo aconteceu. Os criminosos entraram por essa janela, pegaram as joias que, segundo o governo francês, são de valor inestimável e que, segundo um especialista ouvido pela agência Reuters, uma delas seria de dezenas de milhões de euros e eles conseguiram escapar. Até agora, eles não foram encontrados. Esses 4 criminosos que vieram até aqui, 2 deles entraram por uma escada até a janela, 2 outros esperavam na moto, eles conseguiram sair e escaparam. Hoje foi, então, um dia de muita pressão sobre o governo. Logo de manhã, a ministra da Cultura e o ministro do Interior da França, eles se reuniram com a polícia para identificar o que deu errado. O ministro enviou um comunicado para todos os prefeitos da França para que eles reforcem a segurança dos estabelecimentos culturais. O ministro da Justiça reconheceu que os vidros da galeria, que eles não tinham proteção adequada contra assaltos. A repercussão do roubo é muito grande por aqui. A oposição faz pressão sobre o governo, acusando de não cuidar do patrimônio nacional. Tralhe. Muito bem, Paola, é isso. Agora a gente tem que saber exatamente como é que vão conseguir desvendar esse assalto cinematográfico, porque é muito o que você trouxe também, né? O próprio governo está admitindo esse fiasco, esse fracasso que mancha até mesmo a imagem da França. Como é que um museu que cobra tão caro para entrar, que é o mais visitado do planeta, não tem um super esquema de segurança? Como é que as janelas não têm sensor? Como é que não tem alarme? Como é que não soa, né, algo aí importante numa central tecnológica quando existe qualquer possibilidade de uma eventual invasão? Os ladrões vão lá, escalam, entram pela janela, levam essas joias que ninguém sabe quanto elas valem, mas valem uma fortuna, ninguém quis estimar isso ainda, e depois vão embora numa boa. E agora fica a polícia tentando saber quem são eles e o governo se reunindo para saber o que fazer para tentar reparar, né, essa perda inestimável para o Louvre. Paola, nós vamos juntos agora aqui acompanhar uma reportagem do nosso correspondente, o Murilo Salviano, que conta, de novo, reconta como é que foi esse roubo, toda a repercussão e o que está sendo feito na França agora em relação ao Louvre. Essa entrada do Museu do Louvre é um dos pontos mais fotografados e visitados do mundo. Mas hoje, os curiosos se reuniram em outra parte do museu, na fachada que fica virada para o Rio Sena. Os celulares foram apontados para essa janela quebrada.
Os turistas que hoje não vão poder ver a Mona Lisa quiseram tirar foto com ela. Foi por ali que os ladrões conseguiram invadir o museu mais visitado do mundo. A pequena turista britânica de 11 anos disse que ficou intrigada com o caso. A gente ia fazer compras hoje, mas resolvemos passar por aqui e ver de perto o que aconteceu. Ontem, os criminosos usaram uma escada acoplada a um caminhão para roubar 8 itens da Galeria Apollo, onde ficam as joias da coroa francesa. O valor financeiro e histórico do acervo é inestimável. São colares, brincos, broches e coroas, que pertenceram a rainhas e imperatrizes da França. Nessa parte do Museu do Louvre fica um dos diamantes mais famosos do mundo, o Regent. Ele tem 140 quilates e é avaliado em mais de 60 milhões de dólares. E felizmente não foi levado pelos criminosos. Toda a operação aconteceu ontem por volta das 9h30 da manhã do horário local, enquanto o museu estava aberto para visitação. A brasileira Aline Lemos filmava a galeria quando foi surpreendida por um barulho forte. O Louvre teve que ser esvaziado às pressas. Esse casal de brasileiros saiu junto com a multidão. O Danilo fez um vídeo para contar para a família o que aconteceu. Aparentemente teve alguma coisa que ninguém quer falar o que está acontecendo. Mas a gente está tendo que evacuar, teve correria, polícia. Toda a operação durou entre 4 e 7 minutos. A ministra da Cultura da França disse que a ação foi cirúrgica. Foi tudo muito rápido. Os criminosos são profissionais. Hoje em dia, o crime organizado tem muito interesse em obras de arte e a França, como todos sabem, é um país com objetos históricos de valor inestimável. Os assaltantes tiveram a ajuda de 2 comparsas que esperaram em motos do lado de fora para facilitar a fuga. Uma peça acabou ficando para trás. A polícia encontrou numa rua bem ali perto do Louvre uma coroa que foi da Imperatriz Eugênia, com mais de 1.300 diamantes e 56 esmeraldas. Ela foi danificada na tentativa de roubo. Segundo a Promotoria de Paris, todas as hipóteses serão investigadas, inclusive a de que a ação teria sido encomendada por um colecionador. O último roubo no Museu do Louvre ocorreu há quase 30 anos, em 1998. O roubo de hoje gerou indignação na França. Hoje, o ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, disse que o governo falhou e que o caso é deplorável. Hoje, o povo francês sente que foi roubado, a maioria deles. É a mesma sensação do dia em que Notre-Dame pegou fogo. Era a nossa catedral que estava ali, sendo destruída, até para quem não é católico.